Senhor Jesus. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Tu derramastes por amor a nós nessa cruz do Calvário, Senhor, a qual nos abre, Senhor, a entrada diante do lugar santo, Senhor, na presença do Pai, onde somos aceites, Senhor, onde somos livres, Senhor, para ter comunhão íntima, Pai, com o Pai, Senhor, e aí somos vivificados pelo poder da Tua Palavra, Senhor, somos vivificados pelo poder do Teu Espírito, Senhor, podemos ter comunhão íntima contigo, Senhor, participar das Tuas bênçãos, participar da Tua vida, Senhor, a qual, Senhor, compartilhastes connosco, Pai. Obrigado, Pai, por esta, Senhor, por esta comemoração da Tua ressurreição. A nossa Páscoa é Cristo, Senhor, por isso, Senhor, te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua Palavra, a qual nos vivifica, Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que a possa ouvir, Senhor, através da rádio, da internet, Senhor. Abençoa esta congregação que é Tua. Tu és o Supremo Pastor, o Pastor dos Pastores. Obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o título da mensagem, não combinamos nada, é exatamente a escritura de Lucas, capítulo 24. Amém? Porque buscais entre os mortos, Ele está vivo. Amém? Mas antes de entrarmos na mensagem, eu queria simplesmente 5 minutos, realmente antes de entrarmos no núcleo da mensagem, para que pudéssemos falar algumas coisas acerca da Páscoa, ou qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Simplesmente quero 5 minutos dedicá-lo um bocadinho à doutrina, porque provavelmente há muitas pessoas que não vão ao termo do miolo. Toda a gente se recorda da 10ª praga sobre o faraó, a praga dos primogênitos. Alguém já viu, nomeadamente, isto em filmes na televisão? Amém? Nomeadamente durante esta época da Páscoa, vê-se. E o que é que aconteceu? O que é que o Senhor deu ordem aos hebreus que fizessem, que matassem? Isto está escrito em Êxodo 12, para que vocês possam mais tarde ler, provavelmente hoje ou amanhã, e meditar um bocadinho sobre qual é o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa foi instaurada no Antigo Testamento, em Êxodo 12, e realmente a palavra Páscoa vem do termo hebreu Pesach, que significa passar por cima. Amém? E o símbolo do sangue com o qual eles borravam a entrada das portas fazia com que o anjo da morte não tocasse nenhum dos seus filhos. Amém? Estamos a entender isto? Mais tarde, a celebração da Páscoa não só significa isso, o símbolo da sangue significava proteção, a Páscoa significava realmente a libertação do povo hebraico da escravidão do Egito. O símbolo da Páscoa também significa a dispensação, ou a palavra Páscoa da graça. Amém? A Páscoa também, o cordeiro da Páscoa significa a expiação. Estamos, irmãos? Amém. Vários símbolos têm. Na realidade, tudo isto vem a materializar-se na crucifixão de Cristo. Em 5 minutos eu gostaria de vermos aqui algumas situações. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isto é o significado da expiação. A palavra de Deus diz que sobre as suas feridas, as suas costas, Ele levou todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que Ele não tomou em consideração as nossas iniquidades. Amém? E tudo isto materializou-se na cruz do Calvário. E hoje é domingo de crucifixão. Amém? A celebração da Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa, como entendemos a Páscoa de acordo à Bíblia, hoje em dia, ou seja, aquilo que podemos chamá-lo como o Pesach, a festa judia, a Páscoa, aponta-nos para uma missão que está escrita em 1 Coríntios 11, 26. Jesus Cristo veio a substituir a Páscoa do Antigo Testamento e veio a instaurar aquilo que hoje chamamos a Santa Ceia. Hoje vamos tomar o pão e o vinho. E ele diz, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, verso 26, diz o seguinte: porquanto todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis
anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isto é uma missão, é uma incumbência à igreja. É anunciar o fim do cativeiro, é anunciar o princípio da libertação, da expiação. Fomos chamados à liberdade. Isto significa que fomos chamados, não só isso, fomos chamados a ensinar, a bautizar-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem a ver com a grande comissão. Amém? Estamos? E Jesus Cristo deu-nos uma promessa, que Ele estaria connosco até ao fim dos tempos. Por isso diz que Ele não está morto, Ele está vivo. A celebração da Páscoa aponta para uma mudança de comportamento. Quando Paulo escreve a Corinto era uma cidade globalizada, era uma cidade muito semelhante a qualquer tipo de cidade cosmopolita de hoje em dia, como provavelmente Lisboa, Paris, Londres, Nova Iorque, onde havia um confluir de opiniões políticas, filosofias, humanismos, etc. E também neste capítulo 11, provavelmente algumas destas escrituras hoje vão-se ler quando se for celebrar a Santa Ceia. No verso 28 ao 30 diz isto. E isto nós devemos meditar hoje no transcorrer de recebermos a palavra, que também dizia Paulo aos Coríntios, a palavra que está implantada é vós. Examine-se, pois. Sabes, quando eu leio esta escritura, vem-me sempre alguma coisa à mente, é que a maior parte das pessoas passam a vida a examinar os demais, mas examinam-se pouco a eles mesmos. E aqui diz a palavra de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Chama-nos a fazer uma introspeção. E assim coma do pão e beba do cálice. Porque como come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir, se não tiver entendimento sobre o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem, que estão adormecidos, que estão dormentes. E a palavra dormem, adormecidos, dormentes, no contexto bíblico, significa que estão mortos. Estamos aqui? Ou estamos mortos? Porque diz que iam à procura de Jesus Cristo entre os mortos. Foram procurá-lo dentro de uma tumba. Lucas capítulo 24. Só para situarmos a escritura aí. Também em 1 Coríntios, e vou só cotar as escrituras, não faz falta que venham lá, sigamos em Lucas 24, diz a palavra de Deus, porque isto é algo que causa o tomar a Santa Ceia, antes de comer, porque diz que é aqui que o verbo foi feito carne, e cada vez que nós participamos de ler a palavra, de meditar na palavra, estamos a comer verdadeiramente o cordeiro imolado que tira o pecado do mundo, amém? E a instauração da Santa Ceia significa a verdadeira Páscoa que nos foi deixada por Cristo, a celebração que Ele nos instituiu na sua vinda, quando Ele veio celebrar o novo pacto, a nova aliança da graça. Por meio da graça e da fé sois salvos, não mediante as vossas obras, senão pela obra daquele que foi à cruz do Calvário. Amém, irmãos? Estamos? Diz então em 1 Coríntios 5,7, expurgai o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Durante a Páscoa, somente se comia pães ázimos ou asmos, sem levedura, sem inchação, com a ausência, por assim dizer, de nós mesmos. E quando nós vimos participar do corpo de Cristo, temos de ter algum tipo de ausência dos nossos conceitos, do nosso passado, dos nossos próprios sentimentos, para podermos abraçar a verdadeira verdade do Evangelho, aquela que nos liberta, a revelação de Cristo e este crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, a nossa Páscoa, Cristo a nossa Páscoa, amém? Não o Bani, não o coelho, não a Páscoa que foi instaurada segundo o calendário pagão, que é aquele que continuamos hoje a celebrar, irmãos, mas a verdadeira Páscoa, Cristo a nossa Páscoa. Nesta Escritura
expurgar o fermento velho, outra vez chama-nos a voltar à santidade, conforme temos vindo a falar, sede santos porque eu sou santo. E entendemos que a santidade não o obtemos por meio das nossas obras, senão por meio da obra de Cristo em nós. Amém? Abraçando a obra da graça e esta obra que é concluída na cruz do Calvário. Mas vaiamos então à Escritura de Lucas 24 para encauçar. Por isso muitos estão enfermos entre vós, por isso muitos dormem, estão dormentes. Por isso muitos procuram a vida entre os mortos. Lucas 24, verso 1 ao 6 diz: mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe apareceram 2 varões em vestes resplandecentes, e ficando elas atemorizadas, baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: porquê buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Irmãos, lembrai-vos como Jesus Cristo vos prometeu que vos sacaria das trevas à sua maravilhosa luz. Lembrai-vos como Ele disse que através de mim tereis vida e vida eterna. Amém? Lembrai-vos que Ele nos diz: se beberes desta água jamais tereis sede. Lembrai-vos todas as palavras que Ele falou, o verbo feito carne. Lembrai-vos todas as palavras que Ele tem nos falado. Porquê seguis a buscar o vivo entre os mortos? Porque, irmãos, provavelmente participamos do seu corpo sem discernir o seu corpo. Provavelmente muitos estão entenebrecidos no seu entendimento. Provavelmente muitos chegam à sua mesa sem entender o significado do corpo de Cristo. Provavelmente muitos estão adormecidos, permitimos a ousadia da palavra, porque têm que entrar no contexto bíblico. Provavelmente muitos estão mortos dentro dos mortos à procura daqueles que vivem. Mas não podes encontrar aquele que vive no seio dos mortos. Ele não coabita com os mortos. Ele está vivo. E Ele vive com os que vivem. E Ele reina sobre os que vivem. Porque Ele veio a chamar os mortos à vida. Mas Ele habita com os que vivem. E hoje celebramos esta Páscoa. Mas esta Páscoa não se chama Páscoa. Esta Páscoa chama-se a ressurreição. Esta Páscoa chama-se a vida. E, irmãos, vamos entender realmente o significado da Páscoa, porque a Páscoa a qual se celebra hoje em dia realmente é derivada do Eostre, que é uma deusa anglo-saxónica que celebra uma festa que é a festa da primavera e tem uma ligação histórica com o Oriente, que é de onde o sol nasce. E este festival do Eostre foi comemorado no equinócio vernal, aquilo que nós hoje conhecemos como primavera. Mas ok, irmãos, não há nenhum problema, porque sempre o cristianismo, desde o imperador Constantino, adaptou as festas pagãs aos seus costumes. E na Páscoa celebramos hoje a ressurreição de Cristo. Da mesma maneira que no Natal celebrou o nascimento de Jesus, e não é assim de acordo aos calendários. Mas nós não temos nenhum problema com isso, porque vamos a Colossenses 2, 16 e 17, para entender que nós não precisamos de nos sujeitar a nenhum tipo de legalismos. Diz a palavra do Senhor, porque há muitas pessoas que se deixam afetar pelos legalismos da coisa e não sabem viver baixo aquela graça ao qual Deus nos chamou. Há muitas pessoas que se deixam afetar sobre o que é que não deves comer e o que é que não deves beber. Por isso eu comecei por dizer: examine-se o homem a si mesmo. Antes de participar da Santa Ceia do Senhor, discerna bem o corpo de Cristo, discerna bem a palavra que lê, que come, que medita. Discerna bem quando vem a comer do seu corpo e do seu sangue. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que simplesmente são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Não precisamos, irmãos, de estar sujeitos a isto. O que interessa, sim,
é que na realidade tu e eu tenhamos a consciência que não só hoje, mas a cada dia, nós celebramos a ressurreição de Cristo, porque não temos que andar à procura do vivo entre os mortos, porque Ele está vivo. Mas a consciência é esta. Porque muitos continuam à procura daquele que está vivo entre os mortos. Nós hoje, penso eu, por menos, trato de que hoje me lembre e simplesmente esteja aqui com o único propósito de celebrar uma situação de vida e não de morte. Porque Cristo está vivo. O Espírito de Cristo está entre nós, está em mim. Aqui encontramos que este grupo de mulheres dirigiram-se ao sepulcro de Cristo. Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, entre outras mulheres que estavam com eles, foram provavelmente a lamentar o falecimento do Salvador. Mas, no entanto, encontraram a 2 anjos, homens com vestidos resplandecentes. E eles disseram-lhe: porque é que buscam os mortos, entre os mortos aquele que vivem? Ele já não está aqui, Ele ressurgiu, Ele vive. E assim muitos temos um sentido de lamentação. Assim muitas pessoas passam a vida a lamentar-se. Eu não entendo porque é que muitos cristãos têm uma vida de lamentações, onde Deus nos chama a viver. O que é que diz a palavra do Senhor? O quê? Qual é que é a nossa força? A sua? Então porquê é que a gente às vezes entra num local onde está cheio de cristãos e parecemos que vamos numa marcha fúnebre? Porquê buscas o que vive entre os mortos? Porquê? É uma pergunta talhante, é uma pergunta actual, é uma pergunta para ti e para mim. Porquê te lamentas se tens o que vive? Será que a Bíblia é mentira? Será que Deus é falso? Ou será que a dualidade da tua carne se apodera daquilo que é verdadeiro, daquilo que vive? Vamos a vê-lo. Porque provavelmente, no meio daquilo que está morto, andas à procura daquilo que vive, e é impossível encontrar o que vive no meio dos mortos. Porque muitos hoje procuram o Salvador entre os mortos. Muitas pessoas fazem isso, mas não o podem encontrar. Há muitas pessoas que dizem: não, Deus está em todo lado. Sim, Ele está em todo lado, mas Ele está no meio daqueles que vivem. Amém? Ele está em todo lado. Ah, claro que está. Mas tu vais ver a Bíblia, se tu vais ver desde Gênesis e Apocalipse, Ele teve um povo escolhido e eleito. Ele habitou com os seus. Ele teve os seus servos escolhidos. Deus é elitista? Não, Deus não é elitista. Deus tem uma vontade perfeita. Amém? Amém? E Deus é soberano. E quem somos nós para questionarmos a sua vontade? Deus chama-nos a que nós estejamos no centro da sua perfeita vontade. Amém? Então Deus chama-nos a que nós vivamos a sua vida abundante. Porque aquele que vive está, irmãos, com quem? Com os vivos. Então eu pergunto-me: estás morto ou estás vivo? Ele mostra-se, diz a palavra de Deus, em favor daqueles que o buscam, aqueles que o procuram. Irmãos, temos que aprender uma lição na nossa vida com Deus. Não vamos poder encontrar a Deus entre os mortos. E há muitas pessoas que querem encontrar a Deus entre os mortos. Somente vamos encontrá-lo entre os vivos. E vamos vê-lo em Apocalipse 3. Do verso 1 e 2, simplesmente, quando ao anjo da igreja em Sardes escreve isto: diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conhece as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante. Há um remanente. Sempre houve um remanente na Bíblia.
Há sempre um remanente em cada lugar. Sempre um remanente de pessoas. Guardam as suas vestes, guardam o seu coração para procurar a Deus. E confirma ao restante que estava para morrer. Inclusive esse remanente que estava à procura do vivo no meio dos mortos, estava predestinado nesse tipo de ação para morrer. Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Não vamos ler mais, vamos ficar aqui. Sardes era a antiga capital de Lídia, uma cidade também muito rica. Sardes alcançou uma elevada reputação naquele tempo. Mas de onde é que Sardes e de onde é que as pessoas, grande parte das vezes, alcançam a reputação? As pessoas alcançam a reputação, como hoje em dia, os mercados de valores se regem em base à especulação. Alguém se lembra de dizer que a empresa tal ou a pessoa tal tem uma grande reputação e hoje, de repente, essa pessoa tem uma grande reputação e eleva-se a sua reputação. Esta empresa passa a valer tanto e amanhã começa-se a denegrir e assim baixa. Sardes teve uma grande reputação. E alguém disse, não, Sardes, isto é grandioso. Este movimento é grandioso. Uau, isto está ao rubro. Uau, que vivo. Vamos fazer uma reportagem, vamos pôr no Facebook, uau, isto é tremendo. Uau, dizemos, o Salvador está aqui. Mas quem diz? Quem diz? Pergunto, quem diz? Somente porque o homem diz que tem reputação, que está vivo, não quer dizer que Deus veja da mesma maneira que o homem. Não quer dizer que Deus diga da mesma maneira. Ok? Mas como é que nós vamos saber essa diferença? Tu sabes estabelecer a diferença? Sabes estabelecer a diferença? Pergunto. Porque o problema está em saber estabelecer a diferença entre o que está vivo e o que está morto. Porque há mortos que trabalham. Ok? Sardes, deixou escritos tremendos. Houve escritos bíblicos, históricos, que ficaram na história de Sardes. Sardes teve um movimento espiritual elevadíssimo, grandíssimo. Grandíssimo houve um movimento espiritual em Sardes, grandíssimo. Todos os movimentos espirituais que entraram em decadência tiveram um grande movimento espiritual anteriormente e depois entraram em decadência. Começaram por ser grandiosos, fulgurantes e posteriormente entraram em decadência. Começaram bem, mas terminaram mal. Como é que vamos estabelecer a diferença entre o que está vivo e o que está morto? Porque nem tudo aquilo que brilha é ouro. Quando começas a escrevar as ligas metálicas, vais ver que afinal o ouro é PX-BEC. E hoje em cima, com as tecnologias modernas, dependendo de como tu tiras a fotografia, tu agarras numa igreja que tem 20 membros e parece que tem 2000. E depois dizes, wow, I love my church, 1,000 decisions for the Lord. E em cima estás situado em Portugal. E falamos português e tu escreves em inglês. Só faltas ter um culto bilíngue e não há ninguém que chegue em inglês já na tua igreja. Enfim, são coisas do tempo. Há quem se chame contemporâneo. Ok, cada um com a sua, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Mas vamos àquilo que interessa. Como é que discernimos aquele que está vivo daquele que está morto? Porque na igreja há muitos mortos. Entendamos que em Sardes está a falar à igreja de... Não sei se estou no lugar errado ou se tenho que ir para outra freguesia. O anjo está a falar a quem? O que é que está lá escrito na Bíblia? Isto deve ter por ali qualquer coisa. Está ali uma Bíblia aberta, mas não está lá. Qual é que é? Apocalipse 3, verso 1. Magia. Estás confuso? Hã? A tecnologia não funciona? Às vezes é isso aí que não funciona. A tecnologia falha como tudo. E o anjo da igreja... E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto. Então a palavra veio para quê? Para a igreja. Então acho que estamos localizados. A gente aqui estamos congregados como uma quê? Não estamos na igreja. A gente estamos congregados como uma igreja, ok? Porque isto não é uma igreja, ok? A igreja somos
Ok, então parece que doutrinalmente estamos corretos. Então, significa que a palavra vem à igreja. Então entre a igreja poderá haver vivos? Então podemos inclusive no seio de mortes andar à procura de... Mas não está correto ir à procura do vivo entre os mortos. Nós temos que ir à procura do vivo entre os vivos, porque é entre os vivos que ele se encontra. Amém? Estamos de acordo? Ok, então aqui temos alguma plataforma para continuar. Podemos continuar? Se eu não continuo, senão vocês não estiverem de acordo. E podem estar em desacordo. Não há problema, ok? Então, como é que nós vamos estabelecer as diferenças? Como é que nós estabelecemos aquilo que está bem daquilo que está mal? Vamos à internet. E vamos ao Google e pomos lá. Diferença entre o vivo e o morto. Enter. É o que os putos agora fazem na escola. Trabalho de grupo. Google. Tal. Copy and paste. Copiar e colar. Já está. Livros para que é que eu quero? Faz falta. Tenho internet. Tenho o tablet e aquelas coisas todas. Na minha altura havia tablets, mas era da Regina. E não eram touch. Quando a gente tocava muito, aquilo derretia-se. Então, quando nós nos congregamos em nome de Jesus, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá aqui fazer tipo uma escola dominical. O que é que se chama isto? A Bíblia. Não, isso que é a Bíblia eu sei. Chama-se mais qualquer coisa do que a Bíblia. Mais qualquer coisa. Mais. Isto é um livro. É o livro do quê? Ok, isto é o livro de... Então, quando tu queres saber alguma coisa da tua vida, o que é que vais fazer? Vais ao psicanalista? Ao psiquiatra, não é? Vais à consulta, não é? Hã? Os malucos também vão. O que é que tu precisas... Se queres saber o que é que está bem e o que é que está mal, o que é que tu tens que fazer? Tens que ir à Bíblia. Então vamos à Bíblia, ok? Vamos à Bíblia para ver se a Bíblia nos diz um bocadinho a diferença entre os mortos e os vivos, está bom? Até eu tomei a liberdade de, antecipadamente, para facilitar isto, escolher aqui umas escrituras simples para que pudéssemos identificar alguns exemplos entre a vida e a morte. E podemos ir a Efésios, capítulo 2, verso 1, 2, 3, uma escritura que todos nós conhecemos, muito simples. Amém? Porque estamos a falar que celebramos a vida em Cristo. A nossa Páscoa é Cristo, disse Paulo. A nossa Páscoa é Cristo e andamos em novidade de vida. Amém? Diz Efésios 2, verso 1. Ele, vamos assim todos juntos, que é para ser mais potente, tipo assim como os clubes de futebol, estás a ver? Tipo claque, ok? Vamos fazer uma claque para Cristo. Ele vos vivificou. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ok? Agora vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Só vamos ler o 5 e o 7. Fazemos outra vez em claque, ok? Que ontem fiquei muito impactado porque chamei um amigo à hora de jantar e ele estava no estádio e eu só ouvia aquilo. E eu disse, se a igreja fosse assim, se Jesus tivesse adeptos como os clubes de futebol têm, isto era impactante.
fiquei motivado com esse tipo de situação. Não é? Digo, então vamos lá ver se o pessoal consegue. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Estamos no verso 5? Ok? E 7. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Agora passamos para o verso 7, não vamos ler o 6. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Já vos ia induzindo a erro, já ficamos por aqui, ok? Então como é que nós vemos que estamos entre os mortos? Estava aqui escrito, ok? Quem é que tem uma canetazinha e um papelinho? Quem é que tem uma canetazinha? Oh, porreira. Então, vocês apontaram em Efésios 2, 1, 2 e 3 e 2 Timóteo 3, 5 e 7. Então, vão apontar umas notas e depois vão confirmar que aquilo que eu digo está lá escrito nos versos, ok? Está bom? Que é para a gente vermos que isto é tudo bíblico. Então, os mortos, diz a palavra de Deus, andam segundo o curso deste mundo. Sempre de acordo ao mundo. Andam, por assim dizer, na força da maré. Vivem também, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, vivem de contínuo delito e pecado. Vivem para satisfazer única e exclusivamente os desejos da sua carne e dos seus pensamentos. Os mortos continuamente justificam as suas ações. Estamos? Está cá tudo escrito. Agora vamos passar a 2 Timóteo. Os mortos aparentam ter aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Ok? E vamos dar aqui um exemplo. Vamos, por exemplo, aqui só um exemplo. Os mortos acreditam, não é? Acreditam ou não? Os demónios creem e temem, diz a palavra de Deus, não é? Está escrito na Bíblia, não está? Estamos de acordo? Não é nenhuma heresia, pois não? Os demónios acreditam, é ou não é? E o que é que faz Satanás para ter ação? O que é que faz Satanás para ter ação sobre alguém? O que é que ele faz? Pede o quê? O que é que ele fez para ter ação, por exemplo, toda a gente conhece a história com Jó. O que é que ele fez? Pediu autorização a Deus, foi ou não foi? Então, os demónios creem e temem, e ademais diz a palavra, sujeitam-se. Ok? Ok. É que eu tive que fazer isto curto, porque se a gente fôssemos ler a 2 Timóteo, desde o princípio, iríamos encontrar muitas mais características dos mortos, mas vamos fazer isto um bocadinho mais curto, que é para não demorar, porque é para poder, não sei se vão comer borrego, mas enfim, eu não vou. Eu não vou comer borrego. O orçamento não chega para o borrego. Em João 8, vocês recordam-se que a gente lemos Colossenses 2, 16 e 17, não se recordam acerca daquilo que havíamos de comer, das festas e dos feriados e dessas coisas todas, ok? O que interessa é o corpo de Cristo. Então, diz a palavra, toda a gente conhece a história de João 8, 30. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Recordam-se o contexto da história. Jesus falava a quem? Aos quem? Aos judeus que tinham crido nele. E o que é que aconteceu? Eles o que é que fizeram? O que é que fazem os mortos? Justificaram-se que eram filhos de Abraão. Justificaram-se no quê? Na tradição. O que é que fazem as pessoas? Justificam-se na... é que de antes era assim. E ele disse, não, mas aquele que é escravo do pecado não permanece na casa. Porque eles disseram, não, como é que é isso agora de conhecer a verdade e ser livre? Eu sou filho de Abraão, eu já sou livre. Entendemos aqui um bocadinho? Justificaram-se
Os mortos continuam sempre a... mas é que eu já fui... irmão, desculpe lá, mas é que essa palavra a mim não encaixa. Eu já cá estou há muitos anos. Deus está em todo lado. É omnipresente, eu sei, irmão. Não há problema nenhum. A obra que Ele começou irá terminar. Então não há problema, então vai, peca e não passa nada. Já fui salvo, serei sempre salvo, está bem? E depois falta o resto, porque uma das coisas da Páscoa muito interessante é que o cordeiro tinha que ser comido todo com as suas entranhas e com as suas peçunhas. E quando a família não podia comer o cordeiro todo, tinha que fazer o quê? Queimá-lo. Simboliza que tinha que ser santificado. Significa o fogo é o simbolismo da presença do Espírito Santo, do fogo santificador. Significa que a palavra de Deus tem que ser toda digerida. Amém? Não podemos fazer... Ok, então continuamos. Os mortos, vimos aqui, tremendo. Os mortos, a morte é como a lepra, é como o desânimo, não é? Uma pessoa quando está desanimada, o que é que faz? Chegas ao pé de uma pessoa que está desanimada e por muito animado que venhas, passado 10 ou 15 minutos, tens um desânimo, chegas lá e estás porreiro da vida e vens, e tal, e o gajo chega, sabes lá, e pum, e pá, sabes? Passado meia hora, estás com uma depressão aguda, estás pior que Elias. Fazes um buraco e metes-te lá dentro. Menos mal que depois Deus é misericordioso e manda uns sussurros e uns ventos e te saca-te pela sua eterna misericórdia, enfim. E a morte também é assim, é como o desânimo, aquilo entra, não é? Porque se tu reparares em 2 Timóteo, não é? As aparências de piedade, mas negam a sua eficácia, significa que parece uma coisa, mas são outra, não é? E entram, diz no verso 6, eu ocultei o verso 6, entram nas casas, que aquelas pessoas curiosas querem sempre aprender. Estão sempre com os radares, estão sempre à espera das últimas novidades. Andam sempre a entrar de casa em casa, tipo borboletinha. E então... parece que estão sempre a aprender, mas diz cá na Bíblia, sempre a aprender, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não enxergam. A palavra de Deus diz, têm um entendimento entenebrecido. Por muito que lhe des, e agora vamos ver, por exemplo, é que eu não tenho muito tempo, alguns de vocês já têm o borrego a marinar, eu ainda tenho que ir mariná-lo e não é borrego. Então isto é engraçado, porque em Hebreus, a Epístola de Hebreus tem uma riqueza tremenda, e eu agora estava-lhe ali a dar voltas, e tinha aqui mais umas quantas de coisas, porque a gente quando escreve uma coisa e põe-se ali, e por muito levantes às 7h30 e não sei quantos, e isto é uma grande... O Senhor é miraculoso. Enfim, vamos lá ver se a gente termina isto. Os mortos estão sempre a aprender, mas nunca chegam a conhecer, porque têm uma sede louca de aprender, mas não enxergam nada. Não enxergam. Então diz, em Hebreus 5, em 6, a gente vai falar do capítulo 6, no verso 1 só, que é para não... Porque fala acerca dos rudimentos, dos bautismos, porque é uma epístola derivada principalmente aos judeus, às suas tradições e aos diferentes bautismos, depois foram instaurados, etc. O bautismo das águas, depois alguns agarravam-se às tradições de João, etc. Não? Hebreus 5:11, mas isto é muito doutrinal e a gente não temos tempo para tratar disso toda esta manhã. Então vamos entrar em Hebreus 5:11. Quando está a falar do sacerdócio de Jesus Cristo, diz o autor da epístola, que muitos metem a gafe de dizer que é Paulo, não está provado se é Paulo ou se é Apolo, enfim, então temos que sempre dizer, o correto é o autor da epístola de Hebreus, ok? Porque há muitas vertentes de teólogos que uns apostam em Apolo e outros apostam em Paulo, ok? Então é o autor da epístola de Hebreus. Diz no verso 11, sobre isto... Está a falar do sacerdócio de Jesus Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque,
ok? Anteriormente, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação. Porquanto vos tornastes tardios para ouvir, porque devendo já ser mestres em razão de tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Os mortos, como estão cheios de morte, porque se fazem tardes para ouvir, ter um entendimento entenebrecido, por muito que se queiram empapar das doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas, nunca chegam a ter clarificação na sua mente. Entendemos isto, irmãos? É outra verdade detalhante de identificar a morte. Entendamos uma coisa, o Senhor Jesus chamou-nos para a vida. A ressurreição de Cristo é a celebração da vida e não a vamos encontrar no seio da morte. Amém? A vida é alegria, é gozo, é paz, é poder no Espírito Santo. Não é lamentação, não é angústia, porque quem nos livrará? Quem? Podemos temer alguma coisa? A epístola aos Romanos o que é que diz? Fome, nudez, angústia. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará da vida? Quem? Ninguém nos separará. Ele chamou-nos à vida. Temos vindo a falar, e isto é santificação. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita, mas já passaram não sei quantas gerações. Em todas as gerações há um núcleo, há um remanente eleito que foi chamada das trevas à luz, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, comprado com preço precioso, para que anunciemos. Outra vez vem a comissão, uma vez mais vem aquilo que nós possamos anunciar continuamente a ressurreição, a morte de Cristo, a cruz do Calvário, poder para a salvação, amém? Não temos por que andar angustiados, atribulados, temos vida eterna, temos gozo, temos abundância de pão. Na casa do Pai há abundância de pão. Reage! Eu sei que os portugueses vivem pelo café, não é pela fé. Não sei se é Delta ou se é Cical. Mas a Bíblia diz que o justo, pela fé, viverá, e aquele que retroceder não agradará a minha alma. Fé em quê? Fé em quê, irmãos? Fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora, selada na cruz do Calvário. Ele baixou, não só da cruz do Calvário, ele baixou ao Hades. E ele ressuscitou ao terceiro dia. O que é que continuas a fazer? À procura do vivo entre os mortos. Esta eleição, este chamado que Deus nos faz, a chamar-nos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anunciemos as maravilhas daquilo que nos chamou das trevas à luz, somente é possível através daquilo que hoje estamos aqui para comemorar, a ressurreição de Cristo. Ele abriu um novo caminho. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:20, pelo caminho que Ele nos inaugurou. Um caminho novo, através do véu da sua carne. Somos chamados para andar em novidade de vida, diz a palavra de Deus. Em novidade de vida. Por isso a palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Fomos chamados da morte à vida. Fomos chamados das trevas à luz. E a condenação é esta. Qual é que é a condenação? Terminem lá vocês, vá. Ok. O homem amou mais o quê? O homem, agora eu vou-lhe dar assim uma volta de face, eu não quero mudar nada a palavra de Deus. O homem anda à procura do vivo entre os mortos. Ama mais as trevas. O homem não vai aos vivos, à procura do vivo, porque o vivo está entre os vivos. O homem ama mais as trevas do que a luz. Essa é a condenação. A condenação é que muitos aceitam sim que há um que vive, sim que há um Deus, sim que há um Jesus, ok?
Mas uns dizem, não, eu justifico-me que eu pertenço a esta, eu sei que eu sou de Abraão, ok, eu justifico-me ali. Eu digo, sim, mas ok, eu prefiro andar à procura do vivo aqui no meio dos mortos. Eu admito que há um vivo, mas eu permaneço no meio dos mortos, porque eu amo mais as obras das trevas do que a luz, e permanece em condenação. Mas aquele que vive está no meio dos vivos, amém? E está em todo lado para que nós possamos alcançá-lo. Sim, é omnipresente, mas Ele permanece com os vivos, Ele permanece com aqueles que o procuram, Ele está em favor daqueles que clamam por Ele, amém? Ele inaugurou um novo caminho para que nós já não andemos pelas nossas forças, para que nós já não andemos nas nossas obras. Grande parte das pessoas querem estar na igreja e andar nas suas obras. A pior justificação que existe no seio da igreja são as obras infrutuosas da religião. E já o profeta Isaías dizia que as nossas obras são como trapos de imundícia aos olhos do Senhor. Porque a sua obra... Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? O que é que estamos aqui a fazer hoje? Pensem 2 vezes hoje quando vierem a comer do pão e do corpo. Qual é a sua obra? Discernam o corpo de Cristo. A sua obra é o quê? A sua obra é perfeita, a redenção, a ressurreição de Cristo, a expiação dos nossos pecados. Quando Ele disse consumado está, significa está selado, está feito. Amém? A sua obra. Vamos a Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois, do verso 1 ao 5? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, permaneceremos na morte, para que abunde sobre nós a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, esta tem que ser o nosso convencimento. Como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos, quando fomos bautizados em Cristo Jesus, fomos bautizados na sua morte? É uma pergunta. Ignoras isto? Quantos é que já se bautizaram nas águas? Aqui, levantem sua mão ao céu. Quantos é que já se bautizaram no Espírito? Suas mãos. Ignoramos por acaso que fomos bautizados na sua morte? Verso 4 diz: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo da morte, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, diz comigo, assim andemos nós também, em novidade de vida. Em novidade, diz comigo, em novidade. Agora pergunta-te a ti mesmo se andas em novidade de vida. Pergunta-te a ti mesmo. Verso 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Para que é que existe o domingo da sua ressurreição? Para que é que se celebra o domingo da sua ressurreição? Para que é que o celebramos? Do modo geral, sim. Quando nós nos congregamos, aquilo que nós aqui vimos aqui fazer tem que ter sempre, à parte de um aspecto corporativo, tem que ter sempre um aspecto pessoal. Para que é que existe o domingo da corporação? Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Fomos bautizados
na sua morte. O domingo da ressurreição existe para que nós possamos experimentar, nós pessoalmente, uma ressurreição pessoal pelo poder do Espírito Santo de Deus, na sua glória, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós continuamos a andar enternecidos no nosso entendimento, se continuamos a caminhar nos nossos delitos e pecados, continuamos a andar simplesmente em pensamentos vãos, em conversas vãos, satisfazendo simplesmente os desejos da nossa carne, simplesmente a seguir a corrente deste mundo, a justificar as nossas atitudes, negando o poder do Espírito Santo de Deus, examinemos a nós mesmos. Porque então necessitamos definitivamente uma ressurreição pessoal. Necessitamos uma ressurreição pessoal. E tu não vais encontrar o vivo no meio dos mortos. É impossível. Porque quando os mortos ressuscitam, eles abandonam o cemitério. Irmãos, eu não quero estar no meio de mortos. Eu quero estar no meio de vivos. Eu quero estar no meio de pessoas que andam em novidade. Eu não quero estar no meio de pessoas que andam em antiguidade. Porque Cristo é uma contínua novidade. Porque Deus continua a criar. Deus não parou no tempo. Deus não vive das suas memórias. Deus continua no poder da sua dispensação. O Pentecostes não aconteceu uma vez. Estamos? A sua ressurreição é tão real hoje como foi há muitos anos atrás. A sua omnipotência, a sua omnipresença, a sua omnisciência é tão patente que somente temos que voltar aos primórdios da essência das doutrinas básicas, que começa pelo arrependimento. Volta sempre ao mesmo, é o arrependimento. Porque havia um remanente em Sardes. E esse remanente em Sardes, se não despertasse, iria morrer também, diz a palavra de Deus. Iria morrer. Por isso o anjo deu a palavra ao remanente. Senão o remanente também provavelmente iria justificar-se, ou iria-se deixar ir. Olha, seguimos. Onde é que vai a gente? Onde vai Vicente? Pois vamos onde vai Vicente. Olha, não passa nada. Onde é que vai Vicente? Vicente vai ali à tangente. Vamos onde vai a tangente. Não, mas há mais qualquer coisa. Deus tem sempre alguma coisa mais. Deus tem sempre uma obra gloriosa. Uma obra que tu não podes tocá-la com as tuas mãos. Uma obra que tu não podes enxergar com os teus olhos, mas é visível, é patente. Há algo a suceder nas esferas celestiais. O poder das trevas está a ser destronado, mas nós como igreja temos que despertar. Temos que despertar e entender que todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E provavelmente todos podemos estar a cair em adormecimento. Todos podemos cair em adormecimentos. Não há justo, diz a palavra de Deus, nem sequer um. Claro. Entendamos uma coisa. Não há uma só pessoa que seja tão boa que não precise de Deus. Porque há alguns cristãos que são tão bons, tão justos que já não precisam de ser justificados. Não sei. Embora, irmãos, tendencialmente todos nós temos um conceito equivocado de nós. Então recordemos sempre das palavras de Paulo, que dizia: digo a cada um dentro de vós, não tenham mais alto conceito de si mesmo, daquele que convém, mas pense de si sobriamente, com sobriedade. E vamos a Hebreus 6, verso 1, quando o autor da epístola fala sobre o fundamento do arrependimento das obras mortas. Diz comigo: obras mortas. Agora olha para ti e diz: quantas tenho feito? Penso eu, alguns daqueles que já estiveram presos sabem o que é contar os dias, escrever na parede aqueles tracinhos.
Pois penso eu, analisando-me e olhando para mim mesmo, provavelmente encheríamos muitas paredes com tracinhos acerca das obras mortas. Por todas as obras que não são feitas por fé, são mortas. Mas bem, de acordo àquilo que escreve a Escritura, são pecado aos olhos de Deus. Porque não procedem de fé. Sobre as quais devemos arrepender-nos diante de Deus, porque muitas as fazemos. E mais, fazemos-as em nome de Deus. Mais requer que tenhamos a consciência de arrepender-nos diante de Deus. E no verso 1, gostaria de poder avançar mais neste capítulo 6, mas não vou poder, só simplesmente vou falar este verso. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição. Entendamos que isto está a falar acerca das doutrinas do bautismo, de João e etc. Prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas de fé em Deus. Realmente o que a Escritura, aqui o que o autor da epístola está a falar é acerca do arrependimento das obras mortas. Devemos arrepender-nos das obras mortas. E voltarmos totalmente ao poder que há na ressurreição de Cristo. A vida em novidade que temos em Cristo Jesus. Efésios 5:25, para que entendamos, Cristo amou a igreja. Está a falar aqui sobre o marido e a mulher e as obrigações e os deveres, Paulo, a igreja de Éfeso. Cristo amou a igreja e a si mesmo Ele se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Temos a palavra que nos purifica, que nos santifica, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nenhuma obra nos santifica, nenhuma obra nos purifica, senão aquela que fez Jesus Cristo. Amém? Sim, por muitos que se queiram justificar pelas suas próprias obras, é impossível. Somente Cristo. Assim, por muitos que queiram tratar de aprender, provavelmente não chegarão jamais ao entendimento da verdade. Dirás, continuarás à procura do vivo entre os mortos. Mas aqueles homens disseram, por que buscais o que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele está vivo. Está vivo em ti? Jesus vive em ti? Ou continuas à procura do que vive entre os mortos? Examinas-te a ti mesmo antes de vires participar da Santa Ceia? Examina-te a ti mesmo. Em Mateus 8 e em Lucas 9, vou só cotar estes versos, acerca do discipulado, acerca de seguir a Cristo. Muitos poderão dizer, não, mas é que se eu sigo a Cristo, e o que é que vai ser daqueles, da minha família, o pai, a minha mãe, meus irmãos? Porque muitos estão mortos. Muitos estão mortos. Há muitos que têm familiares mortos. Okay? Vejamos aquilo que disse Jesus a um dos seus discípulos. Quando ele disse, bom, deixa-me ir tratar da minha vida, deixa-me ir sepultar o meu pai. E ele disse-lhe, tanto está escrito em Mateus 8:22, como em Lucas 9:59, 60 ao 61. Jesus replicou-lhe, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tão claro como isto. Não há dois evangelhos. Não há dois evangelhos. Só há um evangelho. Ou estás comigo, ou estás contra mim. Aquele que comigo não recolhe, desparrama. Eu não sei onde é que as pessoas vão buscar dois evangelhos. Só uma obra. Ou permaneces no cemitério, ou sais do cemitério. Agora o que vive, aquele que vive,
não está no cemitério. Aquele que vive não permanece entre os mortos. E se Jesus nos chama, quantos acreditam que Deus nos chama? Deus chama-nos? Do quê? Das trevas à luz. Chama-nos da morte à vida. Chama-nos do lamento à alegria. Amém? Chama-nos das piores situações a uma situação muito melhor. Se Deus nos chama, é hora que possamos seguir a Deus. É hora de seguir ao Mestre Jesus. É hora de sair do cemitério. É hora de encontrar a vida. Amém? Vamos pôr-nos de pés. É hora de deixares o cemitério. Não vais encontrar vida no cemitério. Não vais encontrar vida na tumba. Não vais encontrar vida nas memórias. Não vais encontrar vida nas angústias, nas alegrias passadas. Somente vais encontrar vida em Jesus. Amém? Não vais encontrar vida nas obras mortas. Somente vais encontrar vida em Jesus Cristo. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele só pode vivificar-se em ti e em mim. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pedir ao grupo de louvor que suba aqui, por favor. Fecha os teus olhos por um só momento e medita aí uns breves momentos. Provavelmente, sem dar-te conta, no seio do teu coração poderás ter muitas situações mortas. Coisas passadas, coisas presentes. Quando recebes a palavra, estás a comer do Cordeiro de Deus. Tens que discernir bem o Cordeiro de Deus. A religião não salva. A religião condena. Cristo liberta. Cristo é amor, Cristo é salvação. Cristo foi à cruz do Calvário para santificar-nos, para limpar-nos. Ele foi para expiar todos os nossos pecados. Ele foi à cruz do Calvário para trazer-nos da morte à vida. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o motivo pelo qual hoje podemos alegrar-nos. Alegrar-nos no nome de Jesus. Podemos ter alegria. Amém? Podemos ter alegria em Jesus Cristo. Hoje podemos cantar com gozo e com alegria, porque Ele salvou-nos. Ele é a nossa Páscoa. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos agradecer-te, Senhor. Podemos andar em novidade de vida, Senhor. Senhor, sabemos, Senhor, que Tu estás vivo, Senhor. Tu és a nossa Páscoa, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço-te por cada pessoa que está presente nesta sala, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço que visites a cada pessoa, Pai. Senhor, Tu vás ao encontro da sua necessidade, Senhor. Pai, Senhor, que vivifiques cada situação que está morta, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. A Tua palavra tem poder, a Tua palavra é aquela que nos santifica, é aquela que nos limpa, é aquela que nos vivifica, Pai, no nome de Jesus Cristo. Não há razão alguma para que estejamos tristes, Senhor. Sim, para que nos alegremos em Ti. Tu és a única razão, Pai, pelo qual, Senhor, hoje estamos aqui congregados, Senhor. Senhor, hoje é o dia no qual celebramos a Tua ressurreição, Senhor. E é na Tua ressurreição que nós hoje podemos experimentar a nossa ressurreição, Senhor. Fomos chamados à vida em Ti, Senhor. E há enorme alegria em Ti, no Teu nome, para a glória e honra de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, abençoado sejas Tu, o Cordeiro de Deus, que tirou
o pecado do mundo. Pai, abençoa cada vida aqui presente nesta sala, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Bem-aventurado seja o teu nome. Dá um forte aplauso ao Senhor. Vamos alegrar-nos no Senhor, alegrar-nos. Alegrar-nos. Aleluia.